Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Boa noite a todos e a todas. E que a graça de Deus venha estar sobre as nossas vidas. Estamos mais um dia aqui, nos preparando com a graça de Deus. Irmã Maria Lúcia, Deus abençoe, para mais um culto online. São 30 minutinhos que nós vamos estar aqui. Santos Fátima, Maria Lúcia, Deus abençoe. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós vamos falar de sonho. Né? Hoje nós vamos falar de sonho, porque nós estamos vivendo uma época de muita tribulação. Mas o sonho de Deus, ele não pode parar. Né? Por isso nós precisamos sonhar. Josi Pinheira, minha irmã, Deus abençoe. Amém. Vanide Saules, Deus abençoe. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Em época de crise, em época de luta, em época de tribulação, nós temos que ter sonho. Eu quero trazer para você nessa noite uma das maiores biografias da Bíblia, que é a de José. Ela simplesmente ocupa 13 capítulos da Bíblia. Vai do 37 de Gênesis até o 50. Santos Fátima, Deus abençoe, a paz. E eu sei que você também pode ser boca de Deus. Boa noite, minha irmã, Deus abençoe. Um abraço em toda a família. Você pode ser boca de Deus nessa noite. E com certeza essa palavra ela vai abençoar outras pessoas. E hoje eu vou fazer uma narrativa da trajetória de José. E olhe que não é fácil. Você sabe que o espírito da inveja está em todo lugar. Você sabe que o espírito do medo está em todo lugar. Você sabe que o espírito da perseguição está em todo lugar. Você sabe que o espírito maligno, ele vem para fazer 3 coisas na vida do homem, na vida da mulher. E se eu e você estamos vivos, é porque nós conseguimos governar as épocas difíceis da nossa vida. Porque esse homem, ele foi um dos maiores governadores que o Egito já teve. E que dera que nessa época que nós estamos vivendo, o Espírito de Deus viesse tomar conta dos governos, nossa nação seria outra. Em época de fome, em época de escassez de alimento, esse homem chamado José, ele estava com o governo nos seus lombos. E isso me traz à memória a trajetória de Jesus, a trajetória de José e a trajetória de Jesus. Só fazer um comparativo do Antigo e o Novo Testamento, você vai encontrar que Jesus ele foi o homem que ele administrou, ele governou situações adversas. Eu quero dar meu boa noite para toda a igreja do Evangelho Quadrangular de Sapucaí Mirim, São Bento, Paraisópolis, aonde você vai ouvir essa live. Eu quero que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família. E é muito importante que nós, em épocas que nós estamos vivendo, se volte para Deus, com toda a sua força, com todo o seu amor, com toda a sua perseverança. É época de se refugiar em Deus, porque você se refugiando em Deus, em época de crise, você vai sair vencedor. Você vai sair vencedor. Foi isso que aconteceu com José no Egito, foi isso que aconteceu com Abraão na sua trajetória, quando houve aquele conflito dele com Ló. É isso que aconteceu com o conflito de Jacó e Esaú. Porque alguém tem que se fortalecer em Deus. E se todas essas pessoas, é isso que aconteceu com Gedeão, é isso que aconteceu com Davi. Davi tinha irmão, os irmãos invejavam ele, a sua capacidade.
Então, não vai ser diferente, seu Francisco Costa, Deus abençoe sua vida. É governo. É governo de Deus para nossas vidas se refugiar em Deus. Porque a palavra de Deus diz que o governo de Deus estava sobre os lombos de Jesus. E todos aqueles que têm Jesus em época de conflito, em época de guerra, vai vencer. Com certeza, todas as pessoas que passam por um problema de doença, aquela situação adversa, mas se refugia em Jesus, a fé de Deus desce no coração daquela pessoa e aquela pessoa passa simplesmente a governar aquela situação que está vivendo e com certeza vai sair vitorioso. Com certeza ela vai receber a vitória. Por isso eu quero desde agora desejar a todos vocês que vão ouvir, aqueles que vão compartilhar, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família. São 19 horas e nós começamos agora uma live onde Deus, com certeza, Ele tem o melhor para você e Ele tem o melhor para a sua família. Eu digo com experiência de situações difíceis que eu já passei, situações adversas que eu já passei, e o governo de Deus, a graça de Deus permitiu que eu passasse. E com certeza, talvez você vai ouvir essa live, você vai passando por uma luta, está passando por um momento difícil, está passando pelo desemprego, está passando por uma fase que o medo tem sido maior do que a sua perseverança. Se refugie em Deus. Eu digo com toda certeza, é época de buscarmos a Deus. Eu quero dar um abraço para Joyce. Joyce, Deus abençoe sua vida. É época de se voltar para Deus com toda a sua força, porque aquele que tem Deus vai administrar toda e a diversa situação que vem, porque o governo de Deus vai perseverar sobre a minha vida e sobre a sua vida. E a palavra de Deus fala para você despertar uma fé. Hoje eu já li esse texto várias vezes. Eu já li a Bíblia mais de 3 vezes. E a história de José, ela faz com que eu chore. E como eu já falei, a maior biografia da Bíblia é a história de José. Gênesis 37 ao 50. Ocupa 13 capítulos da Bíblia. Agora, amados, se você vê o quanto esse homem era perseguido, e eu encontro no começo ele intercedendo pelos seus irmãos diante do seu pai. José era um homem de oração, José era um homem fiel a Deus com seus compromissos. Ele tinha um pai, ensinou a ele, porque se você não sabe, em Gênesis 28, aquele pai, ele fez um voto de ser dizimista. Ele fez um voto de ser dizimista quando ele não tinha nada, quando ele estava no meio de uma crise financeira, de uma crise familiar. Lá em Gênesis 28, aquele homem fez um voto a Deus de ser fiel a ele quando ele tinha uma pedra como travesseiro. Então a história de Jacó era para aquele filho que estava mais perto dele, como a história de Isaac era para o filho que estava perto dele. E o filho que estava perto de Isaac era Jacó. Era aquele que ouvia o pai falar das experiências que ele teve com Deus. Por isso que a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Tenha tempo nessa época de pandemia, que você está em casa. Sente com seus filhos, leia uma palavra. Hoje nós estamos aqui no Salmo 6. Nós estamos lendo um salmo por dia, fazendo uma oração. Preciso que você se comunique com Deus, reúna a família na hora do almoço, ore, busque a Deus, porque essa é a sua tarefa de você fazer isso. Pai, mãe, faça a sua tarefa diária em casa. E esse homem chamado José, ele era assim com o pai. Ele era que todos fossem assim com os pais biológicos, e fosse assim com Deus. Porque, na verdade, aquele que não tem pai, ele pode ter um Deus como um paizão da vida dele, o filho como um irmãozão e o Espírito Santo como aquele que intercede diante de Deus pela nossa vida. Então, amados, eu encontro aqui em Gênesis, eu quero ler um pouco porque eu conheço a história e eu quero falar da trajetória desse homem, que pode ser a sua trajetória de fé hoje, pode ser o governo de Deus sobre a sua vida hoje.
o governo de Deus sobre a sua vida hoje, em um momento que você vai dizer, eu saí de tudo que eu estou vivendo fortalecido, eu saí de tudo isso que está acontecendo fortalecido, porque a fé dada por Deus ao meu coração, eu consegui superar, governar essa situação adversa. Eu digo isso com experiência própria, que eu também estou fazendo o mesmo. Eu estou governando situações que vêm, muitas das vezes, difícil. Mas nós temos que ter um governo, e esse governo vem de Deus. E a palavra de Deus diz assim, e Jacó habitou na terra da peregrinação do seu pai, na terra de Canaã. Então, estas são a geração de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com o filho de Bila, com o filho de Zipa, mulher de seu pai, e José trazia má fama deles a seu pai. O que isso quer dizer? Que José trazia má fama dos seus irmãos ao seu pai. Amados, é simples. Quando você ora, você tem que trazer a vida daquela pessoa que você está intercedendo por ela, que você está orando por ela, você tem que trazer aquela vida diante de Deus e dizer, meu Deus, olha o caminho que essa pessoa está indo. Olha o caminho que essa pessoa está indo, Pai. E era o que José fazia. José chegava diante do pai e dizia, pai, o fulano está fazendo isso, o fulano está fazendo isso. Ele intercedia diante do pai. Ele não condenava os irmãos. E quando ele começou a interceder diante do pai, quando ele começou a interceder pelos irmãos, o Deus se levantou e olhou para José e disse, ele tem governo sobre ele. Eu vou dar sonho para ele. E até sonho, irmão, nós precisamos saber governar eles, esperar a época, esperar a promessa para que se cumpra nas nossas vidas. Porque a promessa de Deus precisa se cumprir, e a palavra de Deus diz que a maldição não vem sem causa. Então, quando nós estamos fortalecidos em Deus, o tempo é de Deus. Porque existe uma ação de Deus sobre as nossas vidas, com certeza. Se Ele tem sobre os pássaros, Ele tem sobre os animais, Ele vai ter sobre nós também. Então, quando Deus olhou para ele e viu aquele José prestando conta do governo da sua vida e trazendo os seus irmãos diante de Deus, diante do Pai, aí Deus olhou para ele e disse, sabe o que é que eu vou fazer com esse jovem de 17 anos? Eu vou dar sonho para ele. Sonhos. Quem é que não tem sonho por uma casa própria? Quem é que não tem sonho por um carro novo? Quem é que não tem sonho de uma família abençoada? Quem é que não tem sonho de uma vida plena? Mas tudo isso precisa ter governo. E quando o governo vem de Deus, fica mais fácil nós chegarmos ao nosso objetivo. Ter um lar abençoado, ter uma família abençoada, ter filho bem-sucedido, porque esse é o desejo de todas as pessoas. E a palavra de Deus diz que Deus começou a dar sonho a José. E vendo por seus irmãos que o seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborrecia e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais. Amados, muitas das vezes você trabalha numa empresa, você dentro do seu lar mesmo, você abre a sua boca e diz, eu vou comprar isso, isso e isso. E de repente você começa a ver as coisas travando, você começa a ver a oposição e você não tem uma direção de Deus para essa situação que você está vivendo. A primeira coisa que você culpa é alguém que está com inveja. Só que José não culpou os invejosos. José não apontou os invejosos. Ele simplesmente governou a situação que ele vivia. Que dera que, como eu falei no começo, que todos os governantes dessa nação, agora, em época de crise, em época de desemprego, em época de Covid-19, em época de pessoas em casa, soubessem administrar, nós não ia ter tanto desemprego. Nós não ia ter tanto desemprego. Nós não ia ter tantas famílias desempregadas. Porque
ia haver um governo diferente. E qualquer administração que Deus está envolvido, com certeza essa pessoa vai superar muito mais rápido essa situação. Por isso, amado, você que vai ouvir essa live, eu vou trazer momentos de situação que você vai dizer, mas José passou por isso? Passou. Mas ele tinha governo. O seu sonho tinha um objetivo. E ele era necessário que para o seu sonho se realizar, era necessário que ele passasse por situações adversas. Você vê uma empresa, uma pessoa que é empresa, ela passa por luta para chegar ao certo nível diante da sociedade, diante das pessoas. Ela passa por um certo nível de dificuldade, nível de aperreio. Ela passa por tudo isso. Agora, irmãos, ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém tem bola de cristal. É mais fácil se submeter à vontade de Deus, porque com certeza você vai acertar o alvo, você vai ser bem sucedido. E aqui, a palavra de Deus diz que os irmãos com inveja já não podiam falar pacificamente com José. Já falava com arrogância. José era a ovelha negra da família, mas José tinha no seu coração Deus falando com ele. E Deus falava com ele, e ele ouvia a voz de Deus, e o governo de Deus começou a se manifestar nos seus lombos. E o que foi que os irmãos planejaram contra José? Matar José. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus tem um projeto para a sua vida, ninguém vai poder matar o seu projeto. Se Deus tem um governo na sua vida, ninguém vai matar o governo que ele tem sobre a sua vida. E com José foi assim. E ele contou que 11 fechos se dobravam diante dele. Eram os irmãos se dobrando diante dele. E os irmãos disseram, isso nunca vai acontecer. Vamos matar ele, porque junto com ele morrem os sonhos. Amados, eu quero que você receba essa palavra no seu coração. Se o sonho que você está sonhando vem de Deus, ninguém pode tirar e ninguém pode matar. Com certeza. Ninguém pode tirar e ninguém pode matar. E Deus vai realizar esse sonho. Mas entra o governo. Você vai ter que saber governar as adversidades que vai encontrar pela frente. E eles planejaram matar o irmão. Eles planejaram matar o irmão chamado José, mas um dos irmãos chamado Judá. Eu gosto de quem é intercessor. Eu falo para as pessoas, eu gosto de interceder pelas pessoas. Como José fazia, diante do pai, pelos irmãos. Ele era um intercessor, mas Judá, no momento que os irmãos resolveram matar José, colocaram numa cisterna e resolveram matar José, e José e os seus irmãos fez silêncio. Silêncio. José fez silêncio. E os irmãos colocaram ele numa cisterna, mas Judá estava intercedendo. Aí entrou a intercessão de Judá. E dizendo, não vamos matar o nosso irmão. E Deus, na sua infinita bondade, infinita misericórdia, já preparou uma caravana de medianita, ismaelita, e Judá propôs vender José. E aquela caravana que comprou José foi tirado da cisterna, e Deus estava preparando o governo de José e a sua trajetória, porque ele precisava chegar aonde ele ia administrar e ia governar. Amados, e realmente compraram ele, levaram para o Egito. Chegando no Egito, ele foi vendido a um homem chamado Potifar. Mas o governo estava sobre ele, a mão de Deus estava sobre ele. E ele, quando começou a trabalhar com aquele homem, a palavra de Deus diz, tudo aquilo que ele punha as mãos, Deus abençoava.
E Potifar estava muito feliz com José e com a sua administração, com o seu governo. E fez conhecido ao faraó o homem que era José na casa de Potifar. Mas o inimigo, ele não dorme nem cochila, porque Deus não dorme nem cochila. Só que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. O diabo não é. Mas o diabo usou uma mulher, e logo a mulher de Potifar. Usou a mulher de Potifar. O diabo muitas vezes ele dá uma mãozinha para que Deus realize os projetos dele. E José foi para o cárcere. E agora ele estava preso. Mas a palavra de Deus diz que tudo aquilo que José punha as mãos, Deus multiplicava, abençoava. E José ele foi governar o cárcere. Mas houve uma trajetória onde um padeiro e aonde um copeiro foi parar na cadeia. Um padeiro e um copeiro foi parar na cadeia. E quando ele foi parar na cadeia, eles tiveram sonho. E ele contou o seu sonho para todo mundo, ninguém resolveu. Foi quando ele contou para José. E José tinha um sonho. E estava esperando o seu sonho se cumprir. E José revelou o sonho daquele padeiro e daquele copeiro. E se cumpriu na vida do padeiro. E se cumpriu na vida do copeiro. E José disse, lembra-te de mim, quando estiver diante do faraó. Mas ele não se lembrou. Amados, aí veio a crise. Vê a situação que nós estamos vivendo. E eu vou dizer para você, todos aqueles que estão em Jesus Cristo vão saber administrar e vão saber governar essa situação e vai sair muito mais fortalecido do que antes. Muito mais fortalecido. A igreja vai sair muito mais fortalecida, porque a igreja tem o governo de Deus no seu lombo. As pessoas que servem a Deus com interesse de coração, com fidelidade, vai triunfar. Por quê? Porque Deus tem governo e a sua palavra não pode voltar vazia. José estava no cárcere. O copeiro assumiu o seu comando, o padeiro, ele veio a ser enforcado. Ele perdeu a vida porque o sonho dele também se cumpriu. E José continuou preso. Aí veio a fome, veio a situação difícil naquela nação. E o rei teve um sonho, o faraó teve um sonho. E quem foi que trouxe a revelação do sonho do faraó? Os macumbeiros não conseguiram, os feiticeiros não conseguiram, ninguém conseguia. Aí chegou José e trouxe a revelação do sonho ao faraó. José. Ele simplesmente trouxe o entendimento para aquela situação, os 7 anos de vaca magra, os 7 anos de vaca gorda. E o faraó disse bem assim, não há ninguém no nosso reino que possa administrar essa situação, a não ser você que trouxe a revelação. O governo de Deus estava na vida dele. Amados, eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem, preste atenção. Muitas das vezes, alguém aceita Jesus na sua família. Você critica, você joga pedra, você ofende. Mas aquela pessoa que recebeu Jesus e acredita pela fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos seus pecados, ele vai ser provisão de Deus para a sua vida. Ele vai ser boca de Deus para você no futuro. Eu estou dizendo isso diante de Deus. Ele vai ser resposta de Deus para as suas necessidades. Ele vai ser resposta de Deus para interceder por você. É assim que aconteceu. E aqueles irmãos de José, ele ia passar pela fome, ele ia passar pela sede. E a palavra de Deus diz que José se tornou governador do Egito. Tudo estava sobre as ordens dele, sobre o comando dele. Ele saiu da cadeia para governar. Amados,
A palavra de Deus diz que o governo está nos lombos de Jesus. E todos aqueles que têm Jesus têm governo sobre a sua vida. E a fome chegou em Canaã. Pai Jacó pegou o dinheiro, colocou nas mãos dos seus irmãos e disse: vai procurar alimento. Eu soube que no Egito tem alimento. Vai para o Egito. Eu quero comer. O duro é você ter dinheiro, não ter alimento para comprar. O duro é você ter dinheiro, não ter como trazer o alimento para dentro da sua casa por cada crise, por cada fome, por cada situação adversa que está acontecendo. Amados, para onde foram os irmãos de José? Foram para o Egito. Quando chega lá, José reconhece eles. Existe um provérbio que diz: quem apanha nunca esquece. José reconhece. E José reconhece, mas dá o alimento a eles. Amados, quem tem Deus não é avarento. Quem tem Deus não deseja mal. Quem tem Deus não quer o mal dos outros. E José deu alimento a primeira vez, deu a segunda. E na terceira vez ele se revelou para os irmãos. Você sabe o que foi que ele disse para os irmãos? Eu quero desafiar você a ler essa história, é profunda. Você sabe o que foi que ele disse para os irmãos pensando que ia passar pelo momento de vingança de José, quando José se revelou a ele e disse bem assim: meus irmãos, não foi vocês que me trouxeram ao Egito, mas foi a mão de Deus que me trouxe aqui para que vocês não morressem de fome. Então, amado, tem coisa da vida da gente que Deus está nos preparando para um plano maior. O que nós estamos vivendo, Deus tem coisas maiores para a igreja. É o momento de nós nos unirmos, nos fortalecermos em Deus e buscar a sua presença. Porque a palavra de Deus diz: anda na minha presença e ser perfeito. E José perguntou: meu pai vive? Traz meu pai para o Egito. Amado, se Jacó é aquele homem de Gênesis 28 que fez a promessa a Deus de ser dizimista, de ser ofertante, agora estava trazendo para uma das melhores terras que tinha no Egito. José tinha um governo sobre os seus lombos. O faraó disse: dá as melhores terras e que não venha lhe faltar nada. Você sabe o que é isso? Deus, Ele tem um projeto grandioso para o meu coração, para o seu coração, para a minha vida, para a sua vida. Muitas vezes você está dizendo: pastor, não dá mais, eu não aguento mais, eu não suporto o que eu estou vivendo. Eu quero dizer para você, empresário, eu quero dizer para você, comerciante, eu quero dizer para você que está desempregado: Deus tem governo para você e governo para a sua família. E Ele não vai deixar você perecer. Porque enquanto existir uma igreja que ora, enquanto existir uma igreja que clama, uma igreja que chora diante de Deus, você vai prevalecer. Você vai prevalecer, porque Deus é misericordioso. Você tem que saber que quem foi para o Egito era uma pequena parcela. José estava lá, devia ter os seus discípulos, sua esposa servir a Deus, mas o resto da nação não servia a Deus. Agora chegou mais 60 ou 70 pessoas que serviam a Deus para se unir no clamor, mas junto com aquelas pessoas, quem foram junto com ele? Aqueles que tentaram matar o sonho de José. Mas José estava lá para alimentar até aquelas pessoas que tentaram matar o sonho dele. Mas pastor, o que isso quer dizer? Aquela pessoa que fez muito mal a você, você vai estar lá para servir ela. Porque o governo está sobre a vida daqueles que o servem, não daqueles que fazem o mal. Você vai estar lá, fortalecido para ajudar essas pessoas. Foi assim que aconteceu com José. E é assim que vai acontecer com você. Só que você precisa se refugiar em Deus. Precisa se refugiar em Deus. Ah, pastor, eu não preciso de Deus. Precisa. Você vive sem Ele, mas você não pode morrer sem Ele. Agora, o mais importante,
é que tanto José, quanto Judá, quanto Isacar, todos eles precisavam receber uma bênção. Eles precisavam receber a bênção de Jacó. Por isso, a bênção de Deus é tão importante sobre a vida do homem. Mas quando ele chegou em Judá, eu quero terminar com a bênção de Judá, e eu quero no próximo domingo falar sobre a bênção de Judá. Quando José, na sua velhice, Jacó abençoa seus filhos e morre. Agora eu tenho uma revelação de Deus para você. Uma revelação de Deus para o seu coração. Aqui está dizendo bem assim. Quando chegou Judá, ele diz: Judá, a ti te louvarão teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos, e os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa, subiste, filho meu, encurva-se e deitas como leão velho que o despertará. O cedro não arredará de Judá, nem o legislador os seus pés, até que venhas Siló, e se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho a vinde, o filho da jumenta, a serpa mais excelente, ele lavará suas vestes no vinho e na capa, no sangue da uva. Os seus olhos serão vermelhos, de vinho os dentes brancos de leite. Amados, aqui eles estão falando de Jesus. Quem foi que amarrou o jumento? Quem foi que andou na jumenta, amados? Aquela promessa que estava sobre a vida de Abraão veio sobre a vida de Isaac, veio sobre a vida de Jacó, veio sobre a vida de José. E agora ela estava se confirmando sobre a vida de Judá. Por isso, eu, você e todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é filho do leão da tribo de Judá. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Lembre, todos aqueles que servem a Deus, que servem a Jesus, servem ao leão da tribo de Judá. Tem governo sobre a sua vida e tem governo sobre o seu nome. Eu quero mandar meu abraço para toda a minha família lá em Alagoas, mas eu quero orar. Eu quero pedir ao Pai, em nome do Filho, que venha derramar as bênçãos de Deus sobre a sua vida e que o espírito da administração e do governo que estava sobre José venha estar sobre essa sua vida nessa época de pandemia, que para mim ela não existe. Só existe no coração dos maus governantes. Não existe. Vamos orar, vamos falar com o Pai, vamos pedir ao Pai em nome do Filho, vamos pedir ao leão da tribo de Judá. Querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, eu te dou graça neste momento, peço a Tua graça. Eu peço estender as Suas mãos sobre essa nação, Pai. Quantos são aqueles empresários que estão, meu Deus, pensando em desistir da vida? Quantos são aqueles que estão dizendo não tem saída? Quantos são aqueles que estão sofrendo, angustiado, amargurado, porque não sabem o que fazer no amanhã? Quantos são aqueles que estão demitindo muitos funcionários? Mas, Pai, a Tua palavra diz que José, ele tinha um governo sobre o seu lombo. Nós temos esse governo em Jesus Cristo. Eu quero te pedir, meu Deus, que a graça do Senhor seja derramada fortemente sobre essa nação, sobre povos, línguas, nações e tribos, porque todo mundo está igual, meu Deus, neste momento. Eu peço, meu Deus, que o Senhor olhe pela família, pelos laços sanguíneos. Eu quero que o Senhor estenda as suas mãos à sua igreja, que a tua graça envolva cada vida que se encontra hospitalizado, que se encontra no leito de enfermidade. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor se levante como Deus de Abraão, Isaac, Israel, como Deus de José, como Deus da família, como Deus que pode, como Deus de perto, como Deus de longe, e que o milagre do Senhor venha operar, e que o Senhor não permita que nenhuma empresa, nenhum empresário, nenhuma vida venha tomar suicídio, que o Senhor esteja com cada uma dessas pessoas que estão em desespero nessa nação e em outras nações. Pai, eu oro e te peço a tua graça e a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. A Josi está ali, ó.
Depois eu compartilho no grupo da família também, depois eu compartilho na igreja. Amados, é época de se refugiar em Deus. Toda vez que eu leio Gênesis, do 37 ao 50, é para chorar, porque é profundo. E quando termina aqui, e ele amarrará o seu jumentinho na vinde, o filho de sua jumenta, ele está falando de Jesus. Creia que Jesus é o Filho de Deus e creia que ele morreu pelos seus pecados. E receba a vida eterna. Com certeza, a vida eterna nos pertence. E a abundância de haveres também é promessa de Deus. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração de cada um. E que a graça de Deus nos sustente. E mais essa live. Com certeza, na quarta-feira eu faço de novo. E que Deus os abençoe grandemente. E você tenha uma semana ricamente abençoada. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós hoje e para todo sempre. Josi, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe Maria Lúcia, todos que vão ouvir e que já ouviram, né? Deus abençoe a todos em nome